Os Hoinares eram uma civilização de pessoas que habitavam as margens do rio Rhoine, em Issus. Eles eram um povo pacífico. Homens e mulheres eram considerados iguais, e todos tinham uma certa liberdade sexual. Lugar maravilhoso. Eles tinham como deusa a personificação do rio Rhoine, a quem eles chamavam de Mãe Rhoine. Também tinha o Velho do Rio, uma tartaruga gigante, que era consorte da Mãe Rhoine, e seu opositor, o Rei Caranguejo. O que aconteceu com eles, basicamente foi Valíria. Gente, não sou anti-valeriano, não odeio os Targaryen, entendo que dragões são legais, mas às vezes me dá raiva da sede de poder deles. Os valerianos queriam expandir seu império. O domínio em Rhoine começou pacífico, eles começaram a erguer cidades nas redondezas, e os Hoinares aceitaram, afinal eles eram de boa. Mas conforme o tempo foi passando, foi se criando inimizades entre os valerianos e os Hoinares. A gota de água final foi os valerianos matarem uma das tartarugas gigantes, que os Hoinares adoravam. Teve 200 anos de guerras. Algumas guerras os Hoinares ganhavam, outras os valerianos ganhavam. Na última e maior dessas guerras, os Hoinares conseguiram juntar mais de 250 mil homens para lutar. Mas Valéria era um império com dragões. Os valerianos juntaram 600 dragões e massacraram os Hoinares. Os que sobreviveram foram levados como escravos. Mas antes disso acontecer, uma pessoa percebeu que essa batalha ia ser perdida e fugiu com seu povo. Nymeria. Começa a história de Nymeria e seus 10.000 navios. Nymeria era princesa de uma das cidades Hoinares. Ela percebeu que eles não iriam conseguir vencer a guerra contra os valerianos, mesmo se unindo. Então encheu 10.000 navios com os sobreviventes e foi embora. Por anos navegaram pelo mar estreito procurando um novo lugar para morar. Muitos morreram, outros foram capturados. Foi difícil. Vou contar o que eu sei dos lugares que ela passou. Para mais informações, seria bom assistir o vídeo de Mikan e Kewal sobre ela. Nas ilhas Basilisco permitiriam eles ficarem se a Nymeria desse todos os seus navios, e todo ano desse 30 mulheres virgens, para eles fazerem o que queriam. A Nymeria negou isso e foi embora. Continuou vagando com o que sobrou de seu povo. Então ela foi para Zametar. Ali eles se dividiram. Alguns ficaram em Zametar, e outros foram para Ien, uma cidade perto dali que estava abandonada. Só que um dia quando foram visitar os que estavam em Ien, todos tinham desaparecido sem vestígios. Então decidiram sair dali. Então eles foram para Naat, e o povo de lá receberam eles de braços abertos. Naat é um lugar pacífico. Só que tem uma doença que os nativos são imunes, a febre das borboletas. É por isso que não entendi por que fizeram Verme Cinzento ir para Naat na série. Todos os Imaculados iriam morrer. Infelizmente, alguns morreram por causa dessa febre, então eles tiveram que ir embora novamente. E foram para as Ilhas do Verão. Só que a terra das Ilhas do Verão era muito infértil, então mais pessoas morreram de fome, e eles tiveram que se mudar de novo. Só desgraça aconteceu nesses anos. Alguns morrerão, outros foram capturados e vendidos como escravos, outros naufragarão, outros morreram de fome. Mas finalmente eles chegaram em Dorne, um lugar que seria bom para eles. Na parte 3, vou contar sobre Zu. Quando Nymeria chegou em Dorne, eles não eram um reino ainda. Eram vários reinos brigando entre si. Os dorneses não queriam que aquele povo com costumes estranhos ficassem entre eles. Até que um homem de uma casa, que na época era pequena, vassalo de outras casas maiores, gostou e aceitou a Nymeria e os Hoinares de braços abertos. Mos Mortel, líder da casa Mortel na época, foi tomado como marido pela Nymeria. Quando eu falo que os Mortel aceitarão os Hoinares, não estou dizendo que eles só permitiram que eles vivessem com eles. Estou dizendo que eles aceitaram completamente, a ponto de fundirem as duas casas. O nome dessa casa era Mortel, agora se chamava Nymeros Mortel. O símbolo dos Mortel era uma lança, e o símbolo dos Hoinares era um sol, então o símbolo da casa se tornou um sol atravessado por uma lança. Muitos dos Hoinares casaram com os dorneses, por isso o exército Mortel aumentou muito. Além das mulheres saberem lutar, as crianças que viajaram nos navios, depois de anos fugindo, já estavam crescidas. Além disso, os Hoinares trouxeram tecnologias que não existem em Dorne. Trouxeram também os feiticeiros da água, o que ajudou muito Dorne na questão agrícola. A Nymeria ficou tão feliz que queimou seus navios, simbolizando que finalmente tinham encontrado um lar. No dia do casamento, Nymeria falou para Mors que iria fazer dele príncipe de Dorne, conforme o costume Hoinar, que era um principado, não um reinado. Para isso, eles teriam que dominar toda Dorne.
Apesar dela ser lembrada como a princesa guerreira, ela não se envolvia pessoalmente nos combates, mas era sim uma grande general e comandante. Com as estratégias dela e o conhecimento de Morse, eles juntos conquistaram a maior parte de Dorne. Infelizmente, Mors morreu em uma das grandes guerras para conquistar Dorne, mas mesmo assim a Nymeria conseguiu vencer e unificar Dorne. Ela sobreviveu a tentativas de assassinatos, a rebeliões e ataques, que ela repeliu, de outros reinos que queriam invadir Dorne. Existe uma classificação para os dorneses baseados no quão próximos eles são dos Rhoynares. Também teve alguns dorneses que não quiseram se misturar com Rhoynares e alguns Rhoynares não quiseram se misturar com os dorneses. Se vocês quiserem depois, posso fazer um vídeo sobre isso.